Ei, ei, ei. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, meus irmãos, estamos juntos em mais uma oportunidade de estudo da nossa querida Casa da Paz. No dia de hoje, nós vamos ter um estudo com a nossa irmã Denise Correia, que é do Centro Espírita Seara Fraterna, no Catete. O tema de hoje é bem interessante. É Leila, a filha de Charles. É do livro cujo nome é o mesmo, Leila, a filha de Charles, que é a história não revelada de Ivone do Amaral Pereira.
E para que a gente possa fazer as nossas reflexões da noite de hoje, desse estudo, vamos então à nossa harmonização, a nossa prece inicial para que possamos iniciar o nosso estudo. E para a harmonização, eu escolhi uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é intitulada Que Buscais? É o item número 22. E Jesus, voltando-se vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscai? É do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. E Emmanuel coloca para a gente. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada experiência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. O homem, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimento no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém esqueça a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Excelente reflexão para todos nós. E assim eu convido a todos para que juntos possamos elevar os nossos pensamentos e melhores sentimentos ao nosso querido Mestre Jesus. E assim, Jesus, mais uma vez, pela Tua infinita misericórdia, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para mais essa oportunidade de estudo e aprendizado. Que a Tua paz e a Tua luz possam envolver a todos nós. Que a Tua misericórdia, Senhor, esteja em cada um dos nossos lares, nos amparando, nos envolvendo e nos curando, Senhor, das mazelas que ainda trazemos. Pedimos, Senhor, que possa envolver a todos nós e, estendendo, envolva a nossa querida Casa da Paz, esse porto seguro de nossas almas. Que a Tua luz, Mestre querido, esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, convido a todos nós juntos irmos para o nosso banquete divino de hoje, a palestra com a nossa irmã Denise Correia. Um bom estudo para todos nós. Olá, meus amigos. Estamos aqui juntos para conversar um pouco. Sou Denise Correia. Venho falar para vocês sobre a obra Leila, a filha de Charles. A história que nos traz uma das vidas de Ivone do Amaral Pereira. Quando recebi essa obra, no ano de 2016, 2015, mais ou menos, foi publicada em 2016, no final já do ano. Eu recebi após o desencarne do meu pai. Meu pai desencarnou em novembro de 2014. E eu estava muito triste com essa situação do encerramento da vida dele. E porque eu amava muito e tinha assim meu coração muito
fragilizado nesse momento. Nós sabemos que nós não perdemos ninguém no plano espiritual, mas que a falta, né, que nós sentimos nos deixa enlutados por algum tempo. Então estava efetivamente recolhida em solidão e passei a ouvir muito a obra de Frédéric Chopin, que é um autor que eu admiro muito. E ao ouvir essa obra, fui ficando também circunspecta, melancólica, que são características do autor. E esse autor é um dos amigos de Ivone no mundo espiritual, mas eu sempre gostei da obra de Chopin, sempre gostei. E esse recolhimento foi me inspirando. Algumas imagens foram vindo, uns espíritos foram se apresentando para o trabalho e me coloquei à disposição todos os dias, no mesmo horário, me sentava para escrever. Começou com uma psicografia em um caderno, né, com um lápis. Depois, como eu vi o volume crescendo muito, fui passando para o computador, na minha casa mesmo, e senti essa inspiração de escrever por meio dessa sugestão espiritual, a qual ela é levada a ver as cenas. Via as cenas, transcrevia a espiritualidade, revisava, e uma das vezes em que eu coloquei no papel, percebi que era uma das vidas de Ivone e fiquei um pouco apreensiva com o que eu estava escrevendo, porque realmente essa história foi proibida de vir à Terra pela mediunidade de Ivone. Então é a história não revelada de Ivone. A única parte que nós temos dela trazida por Ivone está no livro Recordações da Mediunidade, quando ela fala da sua dor de ter ficado acamada, da sua operação perispiritual, quando ela fala sobre o seu recolhimento e a compreensão das dores as quais era cometida durante toda a vida. Somente aos 42 anos, quando ela tem essa crise, fica acamada por 2 meses, sem que os médicos possam dizer o que ela tenha. Somente aí ela tem essa lucidez espiritual para compreender o que realmente ela tinha feito e se lembra de seu suicídio. Então, quando eu percebi que se tratava dessa história, da história de Ivone, proibida por Dr. Bezerra, eu perguntei à espiritualidade se era isso mesmo que precisava vir e se poderia, se eu teria condições de trazer, e dentro da Casa Serra Fraterna, onde eu estava dando passes, eu recebi essa intuição de psicografar a carta de Charles, que é a carta que está no prefácio da obra. Então essa carta, né, traz algumas informações da autorização dessa história vir a público e de como ela poderia tocar os corações de muitas pessoas, segundo ele, viriam a sofrer dos males que Ivone sofria nos próximos anos. E que eu também participaria do processo atendendo pessoas. Na época eu era professora, dava aula, e não tinha assim ideias nenhuma de atender pessoas. Acabou que tudo o que ele me falou na carta se concretizou na minha vida e realmente muitas pessoas começaram a sofrer depressão, processos obsessivos, terem ideias suicidas por processos de pânico, de depressão profunda e outros transtornos que nós vemos que são comuns hoje em dia, agravados pela pandemia, 2020 até 2022 e agora 2023. Outros surtos de outras coisas têm também levado as pessoas ao descontrole.
Então tudo que está escrito se concretizou, e venho aqui hoje falar sobre essa experiência um pouco diferente na minha vida. Eu estava me sentindo triste e o texto me consolou muito, me trouxe uma singeleza, uma delicadeza. Muitas pessoas dizem que Ivone sempre relata em suas obras que ela foi nobre, que ela foi bela, que ela foi talentosa. E esse quesito, né, nos seus romances, essas ideias sobre como ela foi, são simplesmente para nos mostrar as questões do orgulho e do egoísmo, em que no nosso mundo nós muito valorizamos pessoas que são ricas, pessoas que têm posses, pessoas que têm talentos, pessoas que têm beleza, e o quanto podem estar equivocados no olhar espiritual. Então é uma forma que ela encontrou de nos mostrar como os valores são invertidos. E é isso exatamente que nós encontramos em Leila, a filha de Charles. A história que ficou proibida de ser trazida à Terra e que não foi revelada por Ivone, por ela não ter condições de trazer sem se abalar muito. Ela poderia ter sofrido muito ao se lembrar dessa história. O pior ela já tinha trazido, que era o suicídio. Ela precisava se lembrar para compreender suas dores. O pior ela já tinha trazido, mas reviver toda a experiência seria muito difícil para ela. Seria uma necessidade a qual ela não teria como vivenciar. Então aqui, caminhando um pouco, esse cartaz montado pela autora, pela editora M, nos diz sobre a história não revelada de Ivone e nos coloca aí a observar tanto a figura de Ivone quanto a perspectiva do espírito Arnaud de Numières, aquele que veio ditar o romance, que se apresentou para ditar o romance em nome de toda a família de Guzmán. E ele tem um papel muito importante nas histórias narradas por Ivone, que nós vamos ver a seguir algumas delas que são muito importantes para compreendermos como ela foi passando por suas dores e foi falindo em cada encarnação pelas mesmas questões, pelas mesmas razões, pelo egoísmo, pelo orgulho, às vezes pela leviandade, pelos amores que se demonstravam muitas vezes conquistando os corações, magnetizando os corações e depois perdendo o contato com a pessoa, deixando a pessoa ansiando por sua companhia, por sua presença, e acabava porque muitos, com essa atitude dela, se suicidavam em seu nome, ou ela perdia também a noção da encarnação e acabava por se suicidar. Leila, a filha de Charles, é uma história de amor. Vemos que muitas pessoas me perguntam a respeito desse amor. Como era esse amor vindo da espiritualidade por meio de várias encarnações que se protela por várias encarnações, que vai cada vez mais se comprometendo por meio da lei de causa e efeito. E como que isso se dá nas teias espirituais? Então nós temos exemplos nas histórias de Ivone. Refletindo sobre a mensagem do livro, nós vemos que é uma história de amor. Amor filial por seu pai, né? A figura que está sempre presente ao lado dela, que é Charles, aquele que é seu mentor espiritual, quando ela reencarna como Ivone.
seu pai como Leila, e em outras histórias passadas já tinha sido um padre que nasceu próximo a ela, tinha sido seu irmão, e em outras também encarnações tinha estado com ela como marido. Então são os temas abordados na obra: o amor filial por seu pai, o amor conjugal por seu marido, Roberto de Canaleiras, o qual ela conhece muito jovem ainda, se apaixona e se casam, e a aventura que ela queria de ser uma pianista famosa, aplaudida pelas massas, e de ter o seu nome reconhecido. Então, num pensamento simples, nós vemos a fala de Madre Teresa de Calcutá: amar deveria ser tão natural quanto respirar. Então, todos esses impulsos de Leila são impulsos amorosos. Todos os impulsos de Andréia, personagem de O Drama da Bretanha, são impulsos amorosos. De Berthe, todas as personagens que ela vem nos revelando por onde passou suas vidas. São inspirações do amor, mas o amor ainda muito incipiente, o amor ainda muito ligado aos apelos da materialidade, da atração de buscar ser admirada pelo sexo oposto, de buscar conquistar os olhares nos salões, aquela inspiração amorosa de conquistar um par para a vida toda, para um casamento, para fins de procriação, de gerar uma prole. Então esse amor pode-se dizer que é um amor imaturo. É um amor ainda na experiência carnal, o amor de um, para um parceiro de vida. E nisso nós vemos em vários momentos nas vidas de Ivone. Aqui trouxe um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a lei do amor. O Espírito Lázaro, que nos fala no capítulo 11 sobre o amor imortal e sobre a reencarnação. Vamos ver. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Então ele continua aí, o Espírito Lázaro, dizendo que o amor no começo, ele é o amor ainda incipiente, tem instintos. Os instintos são a atração do sexo oposto. Depois o amor vai se aprimorando, mas ao mesmo tempo vai também se corrompendo e vai se perdendo nas emoções. E no final o amor amadurece plenamente quando ele se torna o amor ágape, aquele amor que é compaixão, que foi trazido ao mundo pelo Mestre Jesus, o qual ele veio aqui exemplificar e nos ensinar sobre esse amor. Continuando aqui a leitura do Evangelho, Lázaro nos diz que o Espiritismo vem pronunciar a segunda palavra do dicionário divino. A palavra levanta as lápides dos túmulos vazios, é a reencarnação, vencendo a morte, que revela ao homem o seu patrimônio intelectual. Então a reencarnação, ela vem cumprir aqui o processo do espírito de se permitir a cada vida complementar a tarefa que foi deixada na vida anterior. E talvez algumas dessas complementações venham aprimorar um pouquinho o nível da evolução humana. Então, na questão do amor, vai subindo até alcançar a compaixão, saindo do amor eros, que é ligado aos instintos. E na questão da reencarnação, como nós vimos nas histórias de Ivone, vai cumprindo a lei de causa e efeito. As infrações, as injustiças, os compromissos deixados de lado vão sendo resgatados na encarnação sucessiva. Assim nós vemos nas obras de Ivone, fantasticamente elaborados, essa consequência. Então, numa história encadeada com a outra, nós vemos as consequências dos seus atos de transgressão da lei de Deus sendo reharmonizados,
com a lei maior. É muito interessante enxergarmos isso transcendendo da história romântica que estamos vivenciando. Quando nós destacamos a personagem e vamos seguindo ao longo das encarnações. Então, no livro Nas Voragens do Pecado, vemos que há uma trama envolvendo Ruth e Carolina. Depois, no Cavaleiro de Lumières, a consequência dessa trama. O drama da Bretanha complica ainda mais pela própria falta das personagens de compreensão da lei de Deus. Então nós vamos vendo como a reencarnação nos mostra esse aprendizado ao longo das encarnações e da evolução daquele espírito. No caso de Ivone, até a encarnação de Leila, ela ainda estava na ignorância de si mesma, na ignorância das leis de Deus, dos seus potenciais mediúnicos, e o amor que ela conseguia verter ao semelhante era simplesmente o amor conjugal, esse amor o qual buscamos um parceiro para nos consorciarmos. Não conseguia compreender o amor ágape, o amor compaixão, o qual Jesus veio nos trazer como exemplos para a Terra. Penso que talvez quando nós estamos vivenciando a encarnação e esquecidos do passado, fica difícil compreender a extensão desse amor. Somente após várias jornadas no mundo físico, o espírito passa a refletir sobre a sua caminhada, quando ele tem um pouquinho mais de consciência, de maturidade. Isso me remete ao pensamento de Antoine Saint-Exupéry: tu te tornas responsável por aquilo que cativas. São os compromissos do amor, os compromissos desses laços criados no passado. Não sabemos com quem nós tivemos um relacionamento no passado, quem nos prejudicou, quem nos auxiliou. Chegamos aqui na encarnação apenas com uma intuição a respeito dessas pessoas, ou com um sentimento de profunda simpatia, assim, de graça, né? sem razão nenhuma. Você olha a pessoa e simplesmente gosta dela. E outras pessoas com profunda antipatia também, sem que a pessoa tenha feito nada. Não sabemos porquê, simplesmente olhamos uma pessoa, acabou de entrar na porta, né? Às vezes até da casa espírita, acabou de entrar na porta da casa espírita, e você olha a pessoa e sabe que ama profundamente, ou sabe que tem ali uma afinidade muito grande. Ou então você olha e simplesmente não gosta, né, daquela pessoa. Então essa é a nossa imortalidade, nos emprestando a intuição, algo que ficou no passado. Quando esses laços são de amor, nós temos compromissos com esses seres. No caso de Leila, no caso de Ivone, como Bert, como Andréia, como Ruth e Carolina, eram personagens, eram personalidades de Ivone com a mesma falha de caráter. Elas atraíam os homens admiradores ou aqueles que estavam ao seu redor, atraíam como seu magnetismo, e esses apaixonados vinham até elas, que nessa trajetória cada vez mais se comprometiam. Então, quando nós atraímos alguém ao nosso campo de convivência, à nossa vida, e quando nós percebemos que estamos cativando essas pessoas, nós nos tornamos responsáveis por isso. Há muitos nas histórias de Ivone que se sentiam atraídos por ela, e ela, de alguma forma, incentivava essa simpatia, mas depois que se via admirada, simplesmente ela rompia com esse relacionamento, com essa amizade, com essa admiração, deixando as pessoas decepcionadas. E essa decepção profunda as levava ao suicídio. Sabemos que muitos não conseguiam superar essa ruptura, às vezes até incentivada por ela, e depois
ela deixa, abandona, né, aquelas pessoas. Então esse sentimento da responsabilidade pelos laços de amor, compromisso com os laços de amor, é o que queremos destacar aqui nesse ponto a respeito de Ivone. Então, mais um pouco pensando sobre como era Leila, ela era um espírito muito talentoso, tocava piano de forma exímia, e com o seu pai ela mantinha até mesmo um desafio para quem tocava melhor, ou talvez os dois tocassem a duas mãos, juntos. Então ele incentivava em Leila todas as artes e financiava seus estudos. Ela que tinha nascido em sua família com todos os potenciais que na Terra nós podemos invejar em uma pessoa. Pessoas que são ricas e que têm condição de manter-se, né, em estudos ou o que quer que queiram fazer. Pessoas belas. Ivone, em sua encarnação como Leila, era muito bela. Era admirada pelas suas amigas, pelos os amigos de seu pai que frequentavam a sua casa, na escola onde frequentava, no convento das freiras, né, no colégio interno para onde ela foi encaminhada. Sua beleza saltava aos olhos, possuía talentos, possuía riqueza, possuía beleza e era muito jovem. Então Leila era considerado entre os felizes do mundo e por isso ela era muito orgulhosa de seus talentos, orgulhosa de sua riqueza, orgulhosa de sua juventude e de sua beleza. Estava em acordo com o seu tempo. Tudo que ela queria, seu pai lhe comprava. Então Leila era um espírito muito orgulhoso. Então trago aqui a fala do Mestre Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Dizendo que ele veio nos exemplificar esse amor muito maior, esse amor com paixão por aqueles que são os doentes, que são os necessitados. Então esse tipo de amor Leila não conhecia. E seu pai, que era Charles, queria mostrar a ela esse tipo de amor e a convidava para frequentar o hospital que ele mantinha sob suas custas e no qual trabalhava de graça para atender a população carente de seu tempo. Então ele convidava para que a filha viesse ver. Mais uma série de contratempos, a própria mãe não aceitava que ela fosse, né, saísse da casa. E ele dizia que enquanto ela vivesse entre as almofadas, entre as rendas, entre os mimos da mansão onde eles viviam, que ela não se tocaria pela dor do outro como queria o Mestre Jesus. Então Leila crescia, embora riquíssima em educação, tinha o melhor que a sociedade, tanto de Lisboa quanto de Madrid, né, onde seu pai residia e onde depois ela veio morar em Lisboa, e também em Paris, para onde foi estudar no colégio interno. Os melhores professores, os melhores instrutores e todo o conhecimento da época era colocado à sua disposição. E ela, com 15 anos, então regressa à casa do pai e ele a convida para professar uma fé, seja a fé católica, que era de sua mãe Constância, ou sua própria fé, que era espírita, que já nessa época Kardec tinha lançado o Livro dos Espíritos. Então ele convida Leila a estudar o Livro dos Espíritos. Para não desagradar ao pai, ela lia, mas como tinha uma mediunidade exacerbada, ela não lia com o cuidado necessário, ela lia com a desconfiança, querendo achar falhas de raciocínio, querendo dizer que aquilo não tinha nenhum valor. Tampouco seguia sua mãe no catolicismo, ia às missas, frequentava no colégio interno, era obrigada também a frequentar a fé católica, mas nada disso lhe dizia nenhum conteúdo, porque ela não tinha
valores espirituais nem valores morais. Então seu pai descobre que ela é pobre de valores morais. E isso lhe dá algumas discussões muito interessantes ao longo do livro, porque ele é muito cuidadoso e caridoso com sua filha. Então aqui nós temos a lembrança, né, de que essa história foi encenada em 2017 pela Companhia Namastê de Teatro Espírita, na cidade de Cataguases. E as pessoas fizeram o elenco, né, junto com o conto Nina, da obra Sublimação. Então o enredo todo se passa, né, dando sequência ao conto Nina e encadeando na obra. Leila foi uma apresentação muito boa, fui convidada aí e recebi muitos elogios, né, das pessoas, e vi que o trabalho era muito sério e gostei muito de participar. Então, retomando aqui a nossa sequência do raciocínio, vamos nos remeter ao Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 5, onde o espírito Delfina de Girardin vem nos falar sobre a nova desgraça. Algumas traduções trazem a infelicidade real, a desgraça real, e ela vem nos mostrar exatamente o ponto de vista invertido com o qual a nossa sociedade convive hoje diante das dores alheias, diante das fraquezas humanas e diante de tudo que nós poderíamos estar fazendo pelos semelhantes se no nosso coração houvesse o amor, compaixão já amadurecido. Então, Delfina vem nos dizer: vou revelar-vos a desgraça sobre uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Então, aqui ela vem nos dizer que a verdadeira infelicidade está no homem que se ilude, achando que os prazeres da vida, a fama, a inquietação por ir buscar esse tipo de prazer, a saída todas as noites, nessa alegria falsa, essa loucura, vão asfixiando a consciência. A pessoa vai perdendo a real noção da sua trajetória como espírito imortal, reencarnado, para cumprir um plano muito maior de sua vida, de suas vidas passadas, e que ele perde de vista simplesmente por meio desse ópio do esquecimento, por meio dessa ilusão, essa grande ilusão da vida humana, em que ali estaria a alegria, a felicidade nesses lugares, ou com essas companhias, né, com essas pessoas, ou com essas práticas. Vemos aí que ela não fala essencialmente da alegria conquistada, por exemplo, no almoço em família, numa alegria genuína de encontro de um irmão, na troca de sentimentos profundos entre pessoas, mas sim nessa busca desenfreada por prazeres vãos que vão roubando a vitalidade. E todo fim de semana, ou às vezes toda noite, sair, né, ver pessoas, ou utilizar essas drogas lícitas ou ilícitas, que vão roubando então o discernimento. Então, por que esse alerta? Eu trouxe esse alerta aqui da Delfina de Girardin, porque Leila era exatamente esse tipo de pessoa, estava iludida com os seus talentos, com sua beleza, com sua riqueza, e tinha perdido de vista a essência de sua encarnação, que era transformar-se pelo amor, que era cumprir
um casamento onde exerceria ali um papel mais pacato junto à família, onde tinha compromissos severos com aquele homem o qual tinha escolhido como seu marido por forças do passado e precisava então ter a coragem, ter a honradez de continuar naquele papel de esposa durante aquela sua vida como Leila de Canalejas, onde ela mostra, né, essa sua vida. Lembro-me também da obra Sublimação, que são contos, foram trazidos à mediunidade de Ivone, alguns contos de Leon Tolstói, se não me engano 4 contos de Leon Tolstói e 2 de Charles. O conto Evolução, onde nós vemos o começo dos dois juntos, quando eles se encontram e se amam e formam realmente um casal. E no conto Nina, que é a obra que eu já falei, é um conto maior desse livro, e está no final. E ele tem as razões, o motivo, as personagens que vão se complementar na obra Leila. No final do conto Nina, a personagem Nina, que é a Ivone, tinha desencarnado e conhecia Charles de Guzmán, que era Dom Ramiro, né, que já tinha encontrado com ela como Nina, tinha tentado salvá-la, tinha atendido em seu hospital, e ela desencarna por uma série de complicações que, lendo a história, nós vamos ver que são pertinentes depois à obra Leila. Então ela já em espírito vem conversar com ele e pede para reencarnar como sua filha. E nós vemos no diálogo: tenho necessidade de retornar à terra e quisera ser vossa filha, pois no passado tenho sido quase uma filha para vós. Isso é ela pedindo em espírito para a mediunidade de Charles, que poderia percebê-la no plano espiritual. Ele que já era espírita e já estudava, né, no compêndio de Allan Kardec. E ele responde: Nina, minha filha, prover tudo o que necessitares, para que nada te falte, compensar-te do martírio que padeceste ainda ontem, como Nina, dar-te um novo corpo para que progridas para Deus, sob meu cuidado, dar-te o meu nome, sim, minha amada. Então ele aceita esse papel de pai e vai reorganizar sua vida, reaproxima-se de Constância para que ela possa reencarnar. Então esse diálogo acontece quando ela vem pedir a ele para ser pai dela, e ela aceita, né, e ele aceita que ela venha como sua filha. Então, falando um pouco de Charles, ele vai acompanhando a trajetória de Ivone ao longo de suas encarnações, e é um personagem recorrente nas suas obras, que já vou falar, daqui a pouco vou falar um pouco das obras e vou trazer esse detalhe, né, das personagens que estão a cada dia ao seu redor, ou seja, a cada encarnação ao seu redor, complementando tanto a sua jornada evolutiva quanto os seus afetos em sua jornada espiritual encarnada aqui na Terra. Então, vem sempre como irmão, como pai, como um padre amigo da família. Então, Charles é caridoso filantropo. Como eu disse, ele, como Charles Ramiro de Guzmán e Montalbán, que está no conto Nina e também na obra Leila, mantém um hospital para doentes, que ele mesmo, como médico, atende. E tinha desencarnado como mártir cristão. Na obra Nas Voragens do Pecado, ele é huguenote. Huguenote é protestante. E na época havia perseguições aos protestantes. E ele, na defesa de sua família, como um pastor protestante que era, ele morre defendendo sua fé. Ele é assassinado ainda no altar de sua própria casa, com toda a sua família. E ele morre ali em serviço do Cristo. Ele morre como mártir, e isso lhe confere créditos no mundo espiritual.
ele aceita receber esse espírito amado de Leila, né, de Nina, que ele conhecia, como sua filha. E tenta resgatar Leila da pior das ignorâncias, a ignorância da fé, que é como ele chama. Então, quando ele conversa com ela e descobre que ela não queria ser católica, tampouco queria ser espírita, porque não tinha nenhuma fé que acalentasse seu coração, nenhuma fé que sustentasse uma busca genuína por valores espirituais, por uma melhoria moral. Então tem um diálogo lindíssimo na obra Leila entre Charles e ela, onde Charles tenta perceber no coração de Leila o que chamava sua atenção. E ela diz que ela não consegue compreender a caridade, nem o amor pelos desvalidos, por aqueles que eram tratados no hospital de seu pai. Ela só compreende o amor no sentido romântico e às vezes a admiração por pelas artes, pela música, pelo próprio pai, mas ela não consegue compreender esse amor de filantropia, de ajuda ao próximo que o pai queria que ela tivesse, que ela conquistasse em seu coração. Então, nós vemos que ele era um ser que estava adiante no caminho evolutivo e tinha condição, na figura de pai ali, de orientá-la, e tentou fazer isso muitas vezes. Tentou orientá-la na fé espírita ou em qualquer outra fé que ela quisesse ser levada a estudar. Com sua mãe ela frequenta a igreja, mas nada disso chama-lhe a atenção. Então trouxe aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, o tema A Piedade, trazido pelo Espírito Michel. Nós vemos na fala de Michel um destaque importante para esse sentimento, que era exatamente o que Charles queria despertar no coração de Leila quando a convida a visitar o hospital e a ver as pessoas em sofrimento, para que ela pudesse despertar a piedade. Então diz-nos Michel: o sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência, ao amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva a estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas de simpatia. Então esse sentimento, por trás desse sentimento em que a pessoa é levada a olhar para o outro e a entregar a ele, né, o que ele estiver necessitando por um dever moral de auxiliar, vem nos colocar, junto com a piedade, o coração aberto à humildade, porque nós nos sentimos iguais ao outro. O sentimento de beneficência ao que está necessitado, caído, o amor ao próximo. Então a piedade vem abrir caminho para a misericórdia, para o amor ágape que Jesus vem nos trazer. E esse sentimento em destaque vai aflorar em nós, né, essa evolução do amor que vem caminhando de Eros, né, para o ágape. Então o amor de um para um vai se ampliar a todo aquele que estiver em necessidade, especialmente, que era o que Jesus fazia. Jesus saía buscando quem estava doente para o ajudar. Buscava os cegos, os deficientes, os doentes, ia conversar com as pessoas excluídas da sociedade para trazê-las de volta ao seu coração amoroso, para colocá-las conscientes de sua condição efêmera no planeta Terra, passageira, rápida, em que ele estava de alguma forma superando suas dores do passado, em que ele estava em provas. Então Jesus conversa com muitas pessoas explicando essa questão e dando orientação a tudo que perguntavam a ele.
Continua então o Espírito Michel. Jamais sufoqueis, portanto, em vossos corações essa emoção celeste, a piedade. Nem façais com que esses endurecidos egoístas que fogem dos aflitos, para que a visão de suas misérias não lhes perturbe por um instante a feliz existência. Temei ficar indiferente, quando puderdes ser úteis. Então, o contrário da piedade é a indiferença. Quando nós passamos pelo caído, aquele que está nas ruas, às vezes pedindo uns trocados, ou pedindo que se pague uma comida, ou pedindo alguma coisa, e muitas pessoas passam como se nem estivessem enxergando aquela pessoa em sofrimento ali, se tornam indiferentes. São aqueles que vão pelo caminho e que não se comovem com a dor alheia. Como na parábola dita a Jesus, ao moço que o perguntava o que fazer para entrar no reino dos céus. E se havia alguma forma, de conhecer o próximo. Quem é o próximo? Quem é o meu próximo? E ele conta então que descia de Jerusalém para Jericó um levita, que é uma espécie de conhecedor da lei divina, e vê um homem caído e passa ao largo. Então, assim, como se fosse hoje um sacerdote, como se fosse um padre ou um espírita, que passa e não vê a pessoa caída, não ajuda aquela pessoa caída. E aí Jesus fala que passa um samaritano, que era tipo uma pessoa considerada por eles como sendo excluída. Eles excluíam os samaritanos da sua convivência porque tinham uma fé diferente, adoravam em outro lugar, que não era esperado pelos judeus. Então ele fala que justo o samaritano, que era esse excluído, assim como se a gente estivesse vendo uma pessoa da sociedade que tem poucos recursos e que para ajudar o outro, enquanto um que tem muitos recursos deixa a pessoa continuar sofrendo. Então esse justamente que pega a pessoa, coloca em sua montaria, leva para uma estalagem, chama um médico para atendê-lo, ou pede que o leve para alguém que possa cuidar dele. Então esse tipo de cuidado é que ele vem nos exemplificar com o caído, com o necessitado, com o que está pedindo ajuda. Então esse sentimento era aquele que Charles queria despertar no coração de Leila. E a convida a ir ao hospital, mas ela não vai. A sua mãe, em princípio, proíbe, porque acha que não é lugar de uma moça visitar um hospital com pessoas doentes. E depois, o seu pai insiste no convite e ela meio que ignora, meio que deixa para depois. E aí ela só vai quando ela se sente interessada por Roberto de Canaleiras, que o ajudava no hospital. Então ela vem interessada pela pessoa de Roberto, não pela piedade, nem pelos caídos, nem pelos necessitados. E quando Roberto a convida, ela vai ao hospital e finalmente se depara com a dor alheia. E se sente mal junto com as pessoas porque era extremamente sensível, era médium e acaba por se comover e por perceber a espiritualidade em redor daqueles mais necessitados. Aqui nós vemos que a obra das vidas de Ivone do Amaral Pereira vem explicar esse amor sublimado na sua trajetória, porque vai contar todas as vidas de Ivone e no final traz a superação que ela mesma alcançou em sua última vida. Então, o marco de sua superação é no seu atendimento ao suicida Guilherme, também narrado no livro Recordações da Mediunidade, em que ela está em Petrópolis e acaba por morar em uma casa onde havia tido um suicídio desse irmão, Guilherme, e ela sozinha por um ano, com um copo de água e o evangelho, faz preces por ele, presenciando a cena repetida de seu suicídio. Ela ali passa por uma prova, porque ela mesma poderia ter sucumbido como ex-suicida que era. Então esse amor que ela sente pelo espírito Guilherme que ela está auxiliando
é o amor ágape, é o amor sublimado, o amor o qual ela consegue então alcançar no final de sua jornada evolutiva. Então a obra Vidas de Ivone do Amaral Pereira eu escrevi quando estava ainda estudando as vidas de Ivone e quando queria compreender essa sua trajetória. Em princípio saiu com o nome A Sublimação do Amor, foi editado pela editora Leon Denis. Depois o contrato se extinguiu, a editora não pretendia mais editar e eu passei para a editora M, que mudou o nome para Vidas de Ivone do Amaral Pereira. É a mesma obra acrescentada da obra Leila e dessas conclusões a partir da obra Leila. Então interessante também a leitura. Então rapidamente passando todas as vidas de Ivone que nós temos notícia, começa na obra Evolução, no conto, na obra Sublimação, no conto Evolução, onde Ivone é Lígia e Charles é o príncipe Sácara. Pela primeira vez eles se encontram, se comprometem e Sácara se suicida porque Lígia é assassinada em seu reino. E daí começam a série de encarnações em que os dois se encontram, se comprometem pelo amor e um suicida, o outro suicida, e Charles vai percebendo que esse amor não o levava à evolução. Então ele pede para se afastar de Ivone e de sua amada para conquistar a evolução e vai reencarnar na Índia e ela continua sua trajetória de encarnações desregradas. A notícia que nós temos depois disso dá um salto, né, na história. Essa história do conto Evolução passa-se no ano 40 depois de Cristo na Pérsia. E aí nós vamos encontrá-los no século XVI em Paris, no livro Nas Voragens do Pecado, onde, fazendo um resumo bem rápido aqui, só para nós não perdermos o fio da meada, onde Ivone é Ruth Carolina de La Chapelle, Charles é seu irmão, Carlos Felipe, aparece já o personagem Roberto de Canalejas, que é Luiz de Narbonne, e Arnaud de Numies, o que narra a obra Leila, né, é o Monsenhor de B. E Marcos de Villiers, com o qual ela se apaixona, né, no drama da Bretanha, é Reginaldo de Trulli. Então ela mesma vai informando isso ao final da obra, quem é quem, né, nas suas encarnações. A obra é Nas Voragens do Pecado, a primeira história da chamada trilogia de Ivone do Amaral Pereira. No século XVII, em Paris, ela reencarna como Berthe de Somerville. Charles é o padre Antoine Thomas, que nasce próximo a ela ali para auxiliá-la, é seu confidente. Roberto de Canalejas é Henri de Numies, que acaba por se matar por ela, porque eles chegam a se casar e ela o abandona e foge com o seu primo, que também era para ela prometido, e que ela se apaixona por ele. Então se separa de Henri não se conforma, se joga de um penhasco, e Arnaud, que era o pai de Henri, resolve se vingar dessa morte. Então quando eles reencarnam todos em O Drama da Bretanha, no século XVIII, na França, Ivone é Andréa de Guzmán, Charles é Victor de Guzmán, seu irmão, e Roberto é Arthur de Guzmán d'Evreux, que é seu primo. E como ele tinha um compromisso de ter se jogado do penhasco, a certa altura da vida ele vem a sofrer um acidente que o deixa paralisado, da cintura para baixo. Arnaud de Numies, inconformado ainda que seu filho Henri tinha falecido, não reencarna, mas está sempre junto a Andréa como obsessor. E há um vizinho pelo qual ela se apaixona, que é Marcos de Villiers, que está na trama já desde o começo dessa trilogia, sempre junto dela e sempre também despertando ali o interesse, né, ou o interesse dela ou ela também por ele. André de Guzmán se suicida com apenas 16 anos. E aí essa história continua no novíssimo que saiu esse ano, A Família de Guzmán, que eu trouxe pela minha psicografia, que dá continuidade à família de Guzmán após o desencarne de Andréa, na descendência deles para a Espanha,
para onde a trama segue, segundo as orientações, né, das obras da própria Ivone. Então, a família de Guzmán veio agora, em 2022, durante a pandemia, eu psicografei, e ela saiu em setembro de 2022. Seguindo aqui a cronologia das histórias, no século XIX, na Espanha, Ivone nasce como a cigana Nina, e Charles é Dom Ramiro de Montalbán, né? Charles reencarnado ali como Dom Ramiro. Arnaud tem uma encarnação expiatória, onde ele vai expiar por ter sido obsessor de Andréia e a ter impulsionado ao suicídio. E o conto é Nina, também da mesma obra Sublimação. Então tem dois contos, o conto Evolução e o conto Nina, são contos de Charles. Aí no século XIX ainda, porque a cigana Nina morre muito nova, com 20 e poucos anos, ainda nasce Leila de Canalejas, da família de Dom Ramiro de Montalbán. Roberto de Canalejas se aproxima, se interessa por ela, se casa com ela. E aí Arnaud de Numière já é um espírito familiar, ele não tinha muita evolução, mas ele podia ficar perto para tomar conta dessa amiga de seu coração, a qual ele devia muito. Então está descrito na obra Leila, filha de Charles. Maiores informações sobre a vida de Dona Ivone nós temos na obra Recordações da Mediunidade, onde ela narra toda a sua trajetória mediúnica. Ela nasceu em 1900 no Brasil, na cidade hoje de Rio das Flores, que era distrito de Valença, no estado do Rio, e desencarna em 1984. Então, Charles, nessa encarnação, é um dos espíritos protetores, é aquele espírito que está sempre puxando a orelha quando ela precisa de informação, de orientação e de acolhimento. E Roberto de Canalejas é um espírito familiar até 1931, quando ele precisa reencarnar e diz para ela que não pode reencarnar junto dela e que ele vai reencarnar muito longe dali. Então essa história também é bem interessante de se ler, onde a gente vê na obra um caso de reencarnação, Eu e Roberto de Canalejas, onde ela fala dessa reencarnação dele na Polônia e de como depois eles passaram a trocar cartas amorosas, mesmo ela estando aqui no Brasil e já tendo uma certa idade, né? Que ela já tinha 31 anos quando ele foi reencarnar, então quando ele chega na idade de 30, ela já tem 60 e poucos, e eles acabam por meio de cartas, né, trocar essa experiência até que ele vem ao Brasil, mas leiam a história para saber o resultado, né, dessa superação de Ivone. Então nós vemos a trilogia como um marco, né, nesse processo de evolução. Arnaud de Numière, que é o autor da história, foi Monsenhor de B, foi o pai de Henri de Numière, foi o obsessor de Andréia de Guzmán e vem ao longo das encarnações trazendo para nós, né, a sua também evolução. Aos poucos ele vai evoluindo. E nós vemos um diálogo com o obsessor. Ela errou porque má era pérfida, era vil, era ingrata, possuía todos os defeitos. Não creio que consiga domá-la ou reeducá-la. É um diálogo em que Arnaud está falando com Vítor de Guzmán, que é irmão de Andréia. Vítor está tentando convencer o obsessor a se afastar dela, por meio de sua própria mediunidade. Então ele conversa com o obsessor e tenta pedir uma trégua para sua irmã. Então deixa-me experimentar reeducá-la, fazê-la arrepender-se, aprender a renunciar às coisas desse mundo e só viver para o bem. Então Vítor de Guzmán tenta orientar a esse espírito e a pedir esse momento em que ele vai conversar com sua irmã e vai tentar orientá-la para que ela ceda ao apelo do Cristo. Ele tentava evangelizá-la nessa época, mas ela não queria nada com a religião nenhuma.
E aqui no final da obra, o Drama da Bretanha, nós já vemos os dois desencarnados, tanto Andréia quanto Arnaud, e encontram-se. Esse encontro é narrado também no livro A Família de Guzmán, um encontro muito bonito, na Família de Guzmán, chamado Encontro do Perdão, onde Arnaud diz a ela: perdoo-te sim, perdoo-te por amor ao meu filho, que tanto tem te amado através do tempo. Perdoa-me tu também, em nome do mesmo Deus. Então aqui os dois estão já com a consciência ampliada no plano espiritual e já se entendendo, já se perdoando, porque sabem que precisam os dois reencarnar para acertar essas diferenças que ficaram do passado. Roberto de Canalejas era por ela visto e distinguido desde sua tenra idade. Desde que ela tinha 4 anos de idade, ela via Roberto de Canalejas pela sua clarividência, pela sua mediunidade exacerbada. Então ela nos conta: essa entidade era por mim distinguida perfeitamente, trajada como os homens do século XIX, mostrando olhos grandes e vivos, muito profundos, cabelos fartos e altos na frente, pequena barba circulando o rosto, terminando suavemente em ponta no queixo, e bigodes relativos e espessos. Então, assim como ela descreve Roberto de Canalejas para nós, porque era muito conhecido de seu coração e que ela via constantemente desde sua mais tenra idade. No livro Memórias de um Suicida, nós vemos que Camilo Castelo Branco começa a perguntar a Roberto de Canalejas, que era seu médico e trabalha no Hospital Maria de Nazaré. Nesse trecho nós vemos que é revelada o nome Leila. O destino levara o Roberto a apaixonar-se irremediavelmente pela encantadora Leila, filha do Conde de Guzmán, correspondido com veemência pela volúvel menina, que então contava apenas 15 primaveras. A ela se unira pelo matrimônio, não obstante as relutâncias de Dom Ramiro. Então Camilo Castelo Branco fica sabendo ali do romance que tiveram Roberto, que é seu médico, na ala do Hospital Maria de Nazaré, e aquela que ele conhecia dos salões de Lisboa, Leila de Canalejas, né? Leila de Guzmán e Canalejas. Aqui nós vemos mais um pedaço desse diálogo, onde o próprio Camilo pergunta a Roberto onde estaria Leila. Perdoai-me, boníssimo doutor, vossa esposa, a formosa Leila, onde se encontra presentemente? Ele sabia que Leila era formosa porque ele a conhecia de Lisboa. Aí Roberto abre uma tela e mostra a menina reencarnada lá em Valença, né, com uma tecnologia que só hoje nós podemos entender o que era. Então aí está, reencarnada na terra de Santa Cruz, onde palmilhará seu doloroso calvário de expiações. Aí a Ivone já reencarnada, né, como sendo aquela que vem nos trazer a serenidade do trabalho espiritual, para que nós possamos receber nos dias de hoje essa esfera de luz que nos ampara ao longo da caminhada. Então aqui já vemos que Leila é uma história emocionante, é uma história comovente, como todas as histórias de Ivone, e nos traz essa dedicação desse espírito que aprendeu a sublimar o seu amor por meio da dor. Foi falhando, foi errando, foi vendo seus desafetos em compromissos os quais ela tinha assumido antes, sendo desfeitos, e as pessoas se entregando ao suicídio involuntário e até mesmo a irresponsabilidades em seu nome, acabam por falecer. E ela se sente tocada por essas dores. E sua vida toda, como Ivone, ela sofre as mesmas dores sem compreender, até chegar esses momentos de clarificação espiritual, onde são mostrados a ela os quadros de suas vidas no passado. Então essa história emocionante nos deixa a pensar. Leiam e tenham em seus corações essa bênção de receber a inspiração de Ivone, esse espírito corajoso, determinado, que segue confiante na trajetória espiritual, trazendo até hoje o seu amparo ao nosso coração,
trazendo até hoje, por meio de suas obras, muitas informações da doutrina espírita, sendo fiel a Allan Kardec, um espírito que tem bom senso, discernimento e íntegro dentro da doutrina. Sigam a sua orientação. E ao término dessa excelente palestra, dessas oportunidades todas reflexivas, só temos a agradecer a Jesus. E assim, convidamos a todos para fecharmos os nossos olhos, quem assim o desejar, e elevarmos os nossos pensamentos e sentimentos de gratidão a Ti, Mestre. Muito obrigada pelas bênçãos que recaíram sobre cada um de nós, pela Tua luz misericordiosa, pelo Teu amor incessante, que a Tua paz esteja com cada um de nós. Continue conosco, Mestre, na mesma medida em que continuamos contigo. Pedimos assim a Tua permissão para encerrarmos o trabalho da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.